E se eu te dissesse que neste exato momento pode existir algo gigantesco se movendo nas profundezas do oceano e nós simplesmente não fazemos ideia? Algo antigo, silencioso, invisível aos satélites. Algo que poderia passar por baixo de um navio, sem nunca ser detectado. Você entraria no mar sabendo disso? Porque a verdade é simples e assustadora. Conhecemos melhor a superfície da Lua do que o fundo dos nossos próprios oceanos. Mais de 80% do oceano continua inexplorado. Escuro, pressurizado, intocado. Um ambiente onde a luz não chega, onde o som se distorce e onde qualquer coisa pode existir, sem jamais ser vista. E é exatamente nesse abismo que nasceram as histórias mais aterrorizantes da humanidade. Relatos de marinheiros que juraram ter visto olhos gigantes surgindo da água, tentáculos maiores que mastros de navios, sombras tão enormes que faziam o mar parecer pequeno. Histórias contadas em sussurros, passadas de geração em geração. Homens experientes que enfrentaram tempestades, mas tremeram ao falar do que viram nas águas calmas. Chamam de mito, chamam de lenda. Mas me diz, toda lenda não começa com alguém que viu algo que não conseguiu explicar? Hoje você vai mergulhar comigo nas histórias das maiores criaturas marinhas que já assombraram civilizações inteiras. Prepare-se, porque depois desse vídeo, talvez você nunca mais olhe para o oceano da mesma forma. Respira fundo e vamos descer. Entre os povos inuites do Ártico, existe uma criatura chamada Tzeruk, uma serpente marinha gigantesca que habita as águas geladas do Alasca e do Canadá. Dizem que ela se move sob o gelo como uma sombra viva, com corpo longo como uma enguia monstruosa, cabeça que alguns juram parecer de cobra, outros de foca, e uma cauda forte o suficiente para virar barcos inteiros. O Tzeruk não ataca fazendo barulho. Ele espera. Pescadores relatam o som do gelo se partindo, a água ficando inquieta, um silêncio pesado tomando conta do ar. E então, o barco simplesmente some, sem destroços, sem gritos, sem explicação. Alguns dizem que viram uma forma escura deslizando sob o casco. Outros juram que sentiram algo tocar a embarcação por baixo, como se estivesse testando sua resistência. Seria apenas imaginação moldada pelo frio extremo e pela solidão do Ártico? Ou algo realmente se esconde sob as camadas de gelo eterno, observando cada movimento humano? Agora, voltamos milhares de anos no tempo. Na mitologia grega, existe uma criatura chamada Ceto, um monstro marinho primordial, filha das forças antigas do oceano. Um ser tão temido que até deuses pensavam duas vezes antes de enfrentá-la. Descrita como uma mistura de peixe e dragão, com escamas afiadas e corpo colossal, Ceto teria sido enviada para destruir a Etiópia até ser derrotada por Perseu, que usou a cabeça da Medusa para transformá-la em pedra. Mas imagine a cena. Uma cidade inteira olhando para o horizonte, esperando algo emergir das águas. O mar se agitando, o céu escurecendo e uma silhueta colossal rompendo as ondas. Alguns estudiosos acreditam que essas histórias podem ter surgido após encontros com baleias gigantes ou descobertas de fósseis marinhos, porque quando o ser humano vê algo que não entende, ele transforma em mito. Na mitologia hindu e budista surge o Makara, uma criatura híbrida, parte crocodilo, parte peixe, às vezes com traços de elefante, um guardião das águas sagradas. O Makara não era apenas um monstro, era símbolo. Representava o poder destrutivo do mar e, ao mesmo tempo, a fertilidade e a vida. Esculturas antigas mostram essa criatura protegendo templos e portais. Era como se dissessem, aqui começa o território do desconhecido. Ele também representava a dualidade da água, capaz de sustentar civilizações e de destruí-las em minutos. Um lembrete de que o mar nunca foi totalmente domado.
E durante os séculos XVI ao XIX, marinheiros da Europa falavam de algo que atravessava o Atlântico como uma cicatriz viva nas águas: a grande serpente marinha. Registros oficiais mencionam tripulações inteiras que juraram ter visto um corpo gigantesco ondulando entre as ondas. Não era apenas um homem assustado, eram dezenas. Alguns relatos descrevem uma cabeça erguendo-se acima da água como um pilar. Outros falam de um corpo que parecia não ter fim, desaparecendo no horizonte. Anos depois, cientistas sugeriram que talvez fossem peixes-remo gigantes, criaturas reais, longas e serpenteantes. Mas me responde, se você estivesse em um navio de madeira, no meio de um oceano revolto, e algo com dezenas de metros passasse ao lado, você manteria a razão? Nas Bahamas, em cavernas subaquáticas chamadas Blue Holes, nasce a lenda da Lusca. Um polvo gigantesco, maior que qualquer lula conhecida, capaz de criar redemoinhos violentos. Pescadores afirmam que a água começa a girar sem aviso. O barco perde estabilidade. O motor falha. E então vem o puxão. Alguns acreditam que sejam lulas gigantes reais, raramente vistas na superfície, mas os moradores locais falam de olhos inteligentes observando da escuridão. E então chegamos a um dos mistérios modernos mais intrigantes: o Ningen. Relatos japoneses descrevem uma criatura humanoide branca vivendo sob o gelo da Antártida. Braços, pernas, rosto, mas completamente adaptada ao oceano. Fotos surgem na internet, vídeos aparecem em fóruns obscuros e, estranhamente, desaparecem pouco tempo depois. Testemunhas falam de uma sombra colossal se movendo lentamente sob o gelo. Seria uma nova espécie? Um erro de interpretação? Ou algo que preferimos fingir que não existe? Nas escrituras antigas surge o Tanin, um dragão marinho associado ao caos primordial. E em textos hebraicos aparece uma criatura ainda mais famosa, o Leviatã, um ser colossal, revestido de escamas impenetráveis, símbolo da força indomável do mar. O Leviatã não era apenas um monstro, era o próprio caos. Alguns textos descrevem seu hálito como fogo. Outros dizem que suas escamas eram impossíveis de atravessar. Ele representa algo maior, o medo humano diante do incontrolável, a certeza de que existem forças na natureza que nunca estarão sob nosso domínio. E falando em forças além da compreensão, surge Cthulhu, criação de H.P. Lovecraft, uma entidade adormecida nas profundezas do Pacífico, colossal, antiga, indiferente à humanidade. Apenas a ideia de sua existência já seria suficiente para enlouquecer. Ele não é um monstro que ataca, ele é um monstro que espera. Esse é o terror cósmico, perceber que talvez não sejamos protagonistas da história do planeta. Talvez sejamos apenas passageiros em um mundo muito mais antigo. Entre a Itália e a Sicília, marinheiros temiam passar pelo estreito onde habitavam Sila e Caríbdes. De um lado, um monstro devorador com múltiplas cabeças. Do outro, um redemoinho capaz de engolir embarcações inteiras. Era escolher entre dois destinos terríveis. Uma metáfora perfeita para as decisões impossíveis da vida. E então surge o monstro moderno mais famoso, Godzilla. Criado como símbolo do trauma nuclear, ele representa a natureza reagindo à destruição humana. Uma criatura despertada pela radiação. Uma força que não pode ser contida por armas convencionais. Mesmo sendo fictício, ele carrega um medo real. O medo de que nossas próprias ações criem os monstros do futuro. Nos manuscritos medievais, aparece o Aspidoscelone, tão grande que parecia uma ilha. Marinheiros ancoravam sobre ele, descansavam, acendiam fogueiras, e então sentiam o chão tremer. De repente, tudo afundava. O que parecia seguro era, na verdade, a própria armadilha. Em 1997, cientistas registraram um som chamado bloop,
vindo das profundezas do Pacífico, tão poderoso que foi captado a milhares de quilômetros. Se fosse um animal, teria que ser maior que qualquer criatura conhecida. A explicação fala de gelo se rompendo, mas por anos a dúvida permaneceu. E se fosse algo vivo? Na Escandinávia surge o Kraken, uma lula colossal capaz de envolver navios inteiros. Por séculos foi considerado fantasia, até que lulas gigantes reais começaram a ser filmadas. O que antes era lenda passou a ter base científica. E isso nos faz pensar quais mitos de hoje serão comprovados amanhã. E na mitologia nórdica existe Jörmungandr, a serpente que circunda o mundo, tão grande que morde a própria cauda. Seu movimento causaria maremotos e tempestades. Ela simboliza o ciclo eterno, o começo e o fim unidos no mesmo corpo. Talvez essa seja a maior verdade sobre todos esses monstros. O oceano é vasto demais, antigo demais, profundo demais, e nós ainda estamos apenas arranhando sua superfície. Então eu te pergunto, será que essas criaturas são apenas reflexos do medo humano? Ou fragmentos distorcidos de algo que realmente habita as profundezas? Talvez o verdadeiro monstro não tenha escamas nem tentáculos. Talvez seja o próprio desconhecido. Se você chegou até aqui, comenta qual dessas criaturas mais mexeu com você. Curte o vídeo para apoiar o canal. Se inscreve, porque ainda vamos explorar mistérios ainda mais profundos. E no próximo mergulho, a escuridão pode ser ainda maior. Mas, por enquanto, cuidado ao olhar para o mar à noite, porque algo pode estar olhando de volta.